O seu chamado é uma ordem, viu? A você uma ótima semana, quem nos acompanha. Vamos lá atualizar então o que aconteceu aqui na sede da Polícia Federal. Iniciou às 6h15 da manhã essa operação, como a gente já viu. Já para a gente resumir, Jair Bolsonaro já conversou com jornalistas, com a Jovem Pan. Inclusive, na hora do almoço, advogados estiveram aqui alegando que não acessaram os autos, as informações, o que levou essa operação da Polícia Federal. Jair Bolsonaro ainda não foi ouvido. A expectativa é que, de fato, esses advogados analisem essas informações. Vamos, inclusive, já ouvir o que reafirmou aqui na Polícia Federal o advogado de Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro estará à disposição, como sempre esteve, das autoridades competentes, tão logo a defesa tem acesso aos autos. Os autos estão com o ministro Alexandre de Moraes e o doutor Marcelo Bessa já peticionou pedindo acesso aos autos. Uma outra informação sobre essa suposta alteração do cartão de vacinação, o advogado reforçou que não é nenhum segredo que Jair Bolsonaro não se vacinou. Vamos ouvir. Tocante à fraude, da minha parte, zero. O Brasil inteiro conhece a posição do presidente quanto à vacina. E a vacina é uma decisão de cunho pessoal. Cabe ao presidente decidir, cabe a cada um decidir se vai tomar vacina ou não. E a opinião do presidente quanto à vacinação é notória e o Brasil inteiro conhece. Eu acho que o presidente entra nos Estados Unidos como visto com um passaporte, como sendo presidente da República. Eu não tenho esta informação. Rapidamente, só para finalizar, Jair Bolsonaro, alvo da operação, somente um aparelho celular que foi levado e, de acordo com Jair Bolsonaro, ele não usa nenhum tipo de senha no seu aparelho celular. Uma arma que foi apreendida já foi devolvida também. Entre os alvos está o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele estava aqui na sede da Polícia Federal, já foi retirado através de um comboio da Polícia do Exército. Não foi informado o local exato que ele vai ficar a aguardar todo o desenrolar da operação e o que vai acontecer a partir de agora. Essas são imagens recuperadas justamente a hora que estava sendo retirado o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro aqui da sede da Polícia Federal, viu, Piotr? O Bruno, só para ter uma informação, o presidente sempre fez questão de negar que ele não tomaria vacina. Aliás, pagou um preço muito alto do ponto de vista de imagem em relação a isso. Qual seria, aliás, ele foi, se eu me lembro, acho que foi numa reunião com o presidente russo, teve que chegar uns dias antes para esperar para saber se não teria nenhum sintoma, se aquilo não causaria nenhum problema, enfim, ao líder russo. Eu me lembro muito bem dessa história, porque ele não tinha se vacinado. Enfim, houve uma série de intercorrências. Qual seria o interesse de fraudar o cartão de vacinação? O próprio Bolsonaro, o próprio ex-presidente, sendo que ele já pagou todos os preços de dizer que não tinha vacinado. Esse assunto está sendo abordado aí porque a questão é, se ele teve a intenção e foi um pedido dele para fraudar, é uma coisa no julgamento. Se alguém fez em nome dele, sem ele ter consciência e sem ele autorizar, é outra coisa também no julgamento. Esse tipo de coisa está sendo bem observado? Os assessores de Bolsonaro, os advogados têm feito menção a esse aspecto? Essas informações são informações ocultas, na verdade, que estão sendo investigadas. Só que hoje, na parte da manhã, eu estive com o ex-presidente. Ele reforçou durante uma entrevista que não se vacinou. Isso ele reiterou diversas vezes e, de fato, não era nenhuma informação recente, que era nova. É algo antigo. Agora, de fato, o que será investigado, se os assessores especiais de Bolsonaro já queriam se adiantar de uma situação, às vezes, de não conseguir acessar essa viagem aos Estados Unidos, de realmente uma alteração. Só que isso ainda é muito cedo, o que ainda será investigado. Houve, de fato, isso? Era do conhecimento de Jair Bolsonaro? Da mesma forma, em relação às joias que chegaram e os advogados informaram que não era do conhecimento de Bolsonaro, viu, Piotr? Muito obrigado. Bruno Pinheiro nos trouxe detalhes lá em Brasília. Vamos ao Rio de Janeiro agora, porque o Rodrigo Viga também tem informações, até porque parte dessa operação foi feita lá. Essa operação está sendo investigada de fraudar os cartões de vacinação em Caxias. Vamos lá, no grande Rio de Janeiro, né? Vamos falar agora com o Rodrigo Viga. O Viga, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, Piotr? Muito boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Em tese, em teoria,
A gente recebe informações pingadas e aí... Daqui a pouco eu vou retomar o Viga, porque a gente está com um problema na comunicação. Aliás, vamos ouvir aqui um trecho de uma entrevista concedida pelo o ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui à Jovem Pan, o programa Pânico. Acompanhe. No tocante à fraude, da minha parte, zero. Às vezes que eu viajei pelo mundo, se eu não me engano, uma vez foi para a Itália, se eu não me engano, até eu perguntei para a minha assessoria, né, se era exigida a vacina. Ele fala assim, eu não lembro se foi a Itália. Eu falei, se é assim, eu não viajo. Daí veio a resposta oficial, país europeu, talvez a Itália, né, que estava dispensado da vacina. O tratamento dispensado a chefe de Estado é diferente do cidadão comum. Eles não... tudo é acertado antecipadamente e as minhas idas aos Estados Unidos, em nenhum momento foi exigido o cartão vacinal. Então, não existe fraude da minha parte, né, no tocante a isso. E vamos lá, também tem um detalhe, a última viagem internacional que o presidente fez foi exatamente aos Estados Unidos, na condição de presidente, dias antes dele deixar a presidência. Foi exatamente ali no final do mês de dezembro. Ou seja, ainda viajou como chefe de Estado, com tratamento de chefes de Estado. Voltou como cidadão comum, ex-presidente da República recentemente, conforme noticiamos aqui. Daí a questão é saber qual seria, se é que houve a participação efetiva, ativa do presidente nesta fraude, que é exatamente a acusação que está sendo feita pela Polícia Federal e a razão, inclusive, da prisão do ex-auxiliar dele e também da apreensão do celular do próprio ex-presidente. Vamos conversar com o Cláudio Dantas, em Brasília, que teve acesso, inclusive, a todo esse processo lá do Supremo Tribunal Federal. Ele daqui a pouco vai trazer, inclusive, o deputado Alberto Fraga. Vamos a Brasília. Ô Dantas, vamos lá. Nós temos uma série de aspectos aí que precisam ser analisados. As primeiras informações do dia, o próprio presidente se manifestou aqui numa entrevista à Jovem Pan, ele está dizendo isso claramente, e eu só estou colocando este ponto. Uma coisa é um assessor fraudar o cartão de vacinação do presidente, esse é um fato. Parece que isso está bem especificado no processo. Há provas em relação a isso, claro, precisam ser checadas se tudo isso faz sentido. A outra coisa é se o presidente fez esse pedido, se ele teve conhecimento prévio, se foi intencional da parte dele, o que muda completamente a análise. Mas vamos lá, Dantas, o que você viu nesse processo que a gente pode trazer aqui para poder entender todo esse caso? Muito bem, Piotr, boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Nós tivemos acesso à decisão do Alexandre de Moraes, que deflagrou a operação de hoje contra o Bolsonaro, contra o seu assessor, seus assessores, seu ex-assessor, seu ex-ajudante de ordem, demais assessores, seguranças e outras pessoas. Ao todo, são 17 alvos, 6 foram presos preventivamente, 4 aqui em Brasília, inclusive o Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. O que tem nessa decisão, Piotr? Essa decisão, ela está fundamentada num relatório de investigação da Polícia Federal, relatório que partiu da quebra de sigilo do telefone, né, telemático e telefônico do próprio Mauro Cid em outro inquérito, o inquérito das milícias digitais. Então, a partir da quebra desse sigilo telefônico, a PF encontrou uma série de mensagens, trocas de mensagens do Mauro Cid com auxiliares dele para tentar forjar um cartão de vacinação para sua mulher, para sua esposa, porque eles iam acompanhar o Bolsonaro numa viagem aos Estados Unidos. E aí, a partir daí, vira um enredo realmente cinematográfico. Aliás, tudo muito bem fundamentado, viu? Eles fizeram cruzamento, a Polícia Federal cruzou sinal de torre de celular para saber se a mulher do Cid, se o próprio Cid, se as filhos que foram vacinados também, ou pelo menos que receberam o certificado de vacinação, se estavam no local da vacinação, descobriram que não estavam. Enfim, a investigação é muito sólida. E aí o que acontece? Ele primeiro tenta fazer esse certificado falso aqui no Goiás. Aí não dá certo, ele tem uma dificuldade para inserir os dados no sistema do SUS. Depois ele vai, então, através de intermediários, para Duque de Caxias. E é então em Duque de Caxias, com auxílio de um secretário local, que eles passam a fazer todas as inserções, inclusive não só em nome dele, em nome da esposa, em nome dos filhos, mas em nome de outros auxiliares de Jair Bolsonaro e até em nome do próprio Jair Bolsonaro, da esposa, da filha. E aí a investigação avança nesse sentido, mas de fato, como você bem ressaltou, ainda não há vamos dizer assim, uma prova que relacione diretamente o Jair Bolsonaro com
a decisão de se forjar o cartão de vacinação, ou seja, não há uma ordem expressa do ex-presidente ao seu ex-auxiliar. Agora é lógico, ele agora está preso, o Mauro Cid está preso e pode, no seu depoimento, confirmar e tentar provar se houve ou não uma ordem expressa do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, em entrevista mais cedo ao nosso repórter Bruno Pinheiro, disse que nunca tomou vacina, nunca fez questão e que deixou isso sempre claro. Então é uma história, esse capítulo aí dessa história ainda precisará ser explicado, Piotr. Tá, até porque, vamos lá, uma coisa tem a relação causal de uma coisa e outra que você fez menção. Se houve uma ordem ou não do presidente, um pedido, ou seja, ele ter consciência de tudo. A outra coisa ainda é provar realmente que isso pode ter acontecido num depoimento do ex-ajudante de ordens. Agora, o presidente, isso é uma coisa que chama atenção, o ex-presidente Bolsonaro assumiu todos os ônus possíveis de dizer que não tinha tomado vacina. Aliás, tem uma discussão dele, inclusive, que ele revela com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, dizendo, acho que numa viagem aos Estados Unidos, bom, se você quiser tomar, você pode tomar. Em relação a Laura, que é a filha dele, bom, aí nós vamos ter que discutir novamente. Ou seja, muito provavelmente não deve ter tomado. O que chama atenção é por que fraudar o cartão de vacinação de um presidente que só viajou para o exterior como chefe de Estado e, como ele fez menção, sim, tratamento a chefe de Estado é diferente de um cidadão comum. Você tem o deputado Alberto Fraga vai participar conosco aí também, Dantas? Sim. Deputado, por favor. Estamos aqui com o deputado Alberto Fraga, do PL, muito obrigado, do DF, muito obrigado pela presença aqui, deputado. Deputado que assumiu hoje, formalmente, oficialmente, a presidência da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Deputado, primeiro, parabéns aí pela missão. É de fato uma frente que terá muito trabalho, né, na atual legislatura, mas eu queria avançar nessa temática de hoje em função da operação que fez buscas lá na própria residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor viu esse episódio de hoje? É uma operação que é deflagrada um dia depois do governo ter uma derrota séria aqui com a questão do PL das fake news. Não sei se o senhor vê alguma relação nisso, mas enfim. Ou é muita coincidência, né? Mas eu tenho visto e acompanhado a Polícia Federal fazer busca e apreensão e pegar malas de dinheiro. Mas entrar numa casa para pegar cartão de vacina realmente é uma coisa que deixa todos nós a imaginar. Ou tem algo muito grave, né? Ou então a Polícia Federal e as ordens que recebe estão sendo exageradas. Essa investigação da Polícia Federal, ela trata de um tema que é muito polêmico, mas que, enfim, está na boca do povo, que é a vacinação do Jair Bolsonaro. Como eu acabei de mencionar para o Piotr aqui, nessa decisão, o ex-auxiliar do Jair Bolsonaro teria atuado para forjar um cartão de vacinação em seu nome, da esposa e da filha. O senhor que conhece ele, que é seu amigo, o que ele lhe dizia em relação à vacina? O senhor acha que ele se vacinou? Você acha que ele não se vacinou? Você acha que ele seria capaz de forjar um cartão de vacinação? Ele precisaria disso para entrar nos Estados Unidos, por exemplo? Eu acredito que não. Eu acho que todo mundo sabe que ele não se vacinou. Quando ele viajou, ele teve que comer pizza na rua, porque não podia entrar nos restaurantes. E veja bem, pelo que eu conheço o Bolsonaro há 40 anos, ele jamais seria capaz de mandar forjar um cartão de vacina. É bem importante lembrar que quando ele foi para os Estados Unidos, o Trump era o presidente, né? Sim. Então, como aconteceu a entrada dele, eu não sei. Agora, daí para ele ter forjado ou mandado forjar um cartão de vacina, eu acho que é forçar a barra demais. Piotr, alguma pergunta? Tá, sim, até porque o deputado fez menção aí à questão de outras viagens internacionais. Eu me lembrei em relação à Rússia, que ele teve que fazer um exame para negativar a Covid aqui no Brasil, acho que um outro quando chegou na Rússia e talvez um imediatamente antes de se encontrar com Vladimir Putin. Ou seja, qual seria o ganho de fraudar esse cartão de vacinação? O próprio presidente tem interesse nisso, sendo que ele se submeteu a todos os ônus e os problemas de não ter se vacinado do ponto de vista de repercussão pública e até de viagens ao exterior. Piotr está mencionando a viagem que ele fez também à Rússia, que ele teve de fazer teste antes, teste durante, teste logo antes de se encontrar com o Putin. O que vai mais ou menos em linha do que o senhor está falando em relação à necessidade de se forjar um cartão de vacinação, considerando que ele ocupava um cargo de chefe de Estado que fazia viagens internacionais constantes. Eu acho que um chefe de Estado, para ir para outro país, e evidentemente que deve ter havido entendimentos, e eu não acho que a vacina, o cartão de vacina,
deveria ser uma coisa principal nessa visita. O que eu posso dizer é que eu sei que ele não se vacinou. Se ele não vacinado teve, e evidentemente que o país que ele foi, da Rússia, o Putin, sabia que ele não estava vacinado e deixou ele entrar. Então, eu volto a dizer, não acredito na falsificação do cartão de vacina dele. Ele sempre disse e fez questão de dizer que não ia se vacinar e não se vacinou. Piotr, vou fazer mais uma perguntinha, se você tiver outra me avisa. Deputado, essa decisão do Moraes, nessa decisão ele ouviu o Ministério Público não concordou com alguns dos pedidos da Polícia Federal, inclusive previa prisão temporária e não prisão preventiva. O ministro decidiu pela prisão preventiva. O senhor acha que exatamente. O senhor acha que é o caso de prisão preventiva, esse suposto crime de manipulação de dados oficiais, de fraude de um cartão de vacinação? O senhor acha que é possível enquadrar em prisão preventiva, que é uma medida cautelar dura, né? Bem dura? Olha, aí é o início da nossa entrevista. Depois da derrota aqui do governo no plenário da Câmara, e o Bolsonaro, se vocês observarem, ele voltou a falar. Está voltando a falar. E isso deve estar incomodando. E aí vem essas medidas que eu acho que são extremas. Não há necessidade de você prender um tenente-coronel com o endereço certo, trabalho, com a prisão preventiva ou temporária, qualquer uma das duas é excessivo, é uma dose excessiva. E dele e da mulher. Prenderam a mulher dele também? Eu não sabia. A mulher do Mauro Cid também. Então, a gente olha bem aonde nós estamos chegando, e isso por ter forjado, falsificado o cartão de vacina. Então eu volto a dizer, eu sou do tempo que a Polícia Federal prendia malas de dinheiro, joias. Agora, prender alguém por cartão de vacina realmente é complicado. Piotr, alguma pergunta? Não, agradeço ao deputado, por gentileza. Obrigado, Dantas. A gente vai continuar.